História. Hoje a gente vai falar dos povos americanos. Vamos falar da Mesoamérica. A Mesoamérica é uma região do continente americano que corresponde aos atuais países México, Guatemala, Belize e parte de El Salvador, Honduras e Nicarágua. Aí está o mapa. Como vocês podem observar, o México, a Guatemala, Belize, El Salvador, né? Honduras e Nicarágua. Desse lado aqui é o Oceano Pacífico. Aqui a gente tem o Mar do Caribe, né? Que faz o encontro aqui com o Atlântico desse lado e o Pacífico desse lado aqui, tá bom? Foi o berço de diversas civilizações denominadas pré-colombianas, entre as quais os maias e os astecas. Porém, diversas civilizações ocuparam a região. Vamos conhecê-las. Então vamos falar dos Olmecas, que faz parte dos povos mesoamericanos. Viveram principalmente no litoral do Golfo do México. Tal povo, que surgiu entre 1800 a.C. e 1200 depois de Cristo, praticava a agricultura e possuía noções de terraplanagem, além de ter construído uma extensa rede de canais com reservatórios para as estações não chuvosas. Os Olmecas e as artes. Hábeis escultores, os Olmecas fabricavam diversos objetos de pedra vulcânica, como cabeças colossais. São grandes monumentos que representavam indivíduos da alta posição na sociedade e foram encontradas em sítios arqueológicos na região. Então aqui a gente tem uma dessas esculturas, né? E o que dá para perceber aqui é que vem de encontro aquelas duas teorias que a gente estudou nos capítulos anteriores, de como habitaram as Américas, né? O que a gente percebe que essas cabeças de pedras vulcânicas aqui, que são enormes, né? Elas representam os indivíduos da alta sociedade e têm um traço bem parecido com os aborígenas australianos e também um traço dos asiáticos, né, em função do olho e também um traço bem africanizado, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais para frente aí em relação aos povos olmecas, tá? Os Olmecas e a agricultura. Então, eles praticavam a agricultura e possuíam noções de terraplanagem, além de ter construído uma extensa rede de canais, como eu já falei no slide anterior, tá? E os reservatórios para as estações não chuvosas. Entre os vegetais que esses povos produziam estava milho, a abóbora, o feijão e a batata doce. Então, por conhecer muito bem a questão da terraplanagem, né, de trabalhar o solo e também construir uma extensa rede de canais para levar a água para essas parte agricultável, eles começavam aí a produzir, né, o milho, a abóbora, o feijão e a batata doce. Aqui vocês estão vendo várias qualidades de milho que era produzido por eles, né? Pode ver que é diferente com aquele que a gente conhece hoje, que é tudo amarelinho.
Eles têm vários tipos de milho, tá? Os zapotecas e os mixtecas. Os zapotecas, que viviam na região de Oaxaca, também desenvolveram a agricultura. Sua sociedade organizada em um sistema hierárquico, dividida em 3 grupos. Então vamos lá. Vamos ver os grupos: os sacerdotes e guerreiros, os comerciantes e os artesãos e os camponeses. Veja bem a divisão estrutural da sociedade zapoteca, né? Não foge muito às outras civilizações que a gente já estudou na Europa. Então, os sacerdotes e guerreiros, os comerciantes e artesãos e os camponeses, que nem está demonstrado aqui no infográfico para vocês aqui, tá bom? A arquitetura. Então, descendentes dos Olmecas, os Zapotecas, assim como seus antecessores, construíram edifícios de culto a seus deuses. O Monte Alban foi um importante centro cerimonial. Então aí está o Monte Alban, né? Que era destinado ao culto dos deuses. Há evidências de que o nome antigo do Monte Alban teria sido Morro do Jaguar, em referência a um animal que foi muito cultuado em toda a Mesoamérica. Então vocês estão vendo a foto aí de como essa região ela é rica em monumentos, né? O povo das nuvens. Por volta de 800 depois de Cristo, a cultura zapoteca foi incorporada pelos mixtecas, cujo nome significa povo das nuvens. Os mixtecas eram mestres ourives e, possivelmente, difundiram sua arte por toda a Mesoamérica. Ourives, pessoal, são mestres em mexer com o metal ouro, né? Produzindo anéis, alianças, joias, enfim, pulseira, tudo que se diz respeito a ouro mineral. Então, mestres ourives. E aí, a sua estrutura política era fundamentada na existência de pequenos reinos. A cidade de Monte Alban foi influenciada pela cultura mixteca, porém com uma nova forma de culto aos mortos da Mesoamérica, enterrá-las com joias e adornos em ouro e oferecer-lhes sacrifício humano. Então a gente vê aqui as urnas que eram enterradas os seus entes, né? E lá eles tinham ouros e adornos de ouro, né? Joias e adorno de ouro. E também ofereciam para eles sacrifícios humanos. Teotihuacan. Teotihuacan, entre os anos de 200 a 900, isso é depois de Cristo, tá, pessoal? Porque aí vocês observam que o 200 e o 900 não tem as AC e nem DC. Quando não tem DC, quer dizer que é depois de Cristo, eu não preciso colocar. Essa regra a gente já estudou nos capítulos anteriores, né? E se tivesse aqui o AC, então seria antes da idade do nascimento de Cristo, tá? Mas como eles colocaram só a grafia 200 e 900, então a gente entende por sendo depois de Cristo. É só uma introdução para a gente não perder aí a noção, tá bom? Então, entre os anos 200 e 900, no México Central, um local transformou-se em uma grande cidade chamada Teotihuacan, que chegou a ter 200 mil habitantes.
Olha, para essa época era uma cidade muito grande. Eu acredito que na Europa, cidades nessa época de 200 a 900 depois de Cristo, era só cidades ali romanas, né? Roma e outras aí, tá bom? Então vamos lá. Vocês têm a foto aí de Teotihuacan, então perceba aí que vai ter uma pirâmide, né? Duas pirâmides ou um centro bem estruturado aqui, né? Os pesquisadores ainda não chegaram a uma definição de qual povo construiu Teotihuacan. Sabe-se, porém, que a população era formada por imigrantes de outras regiões. Planta da cidade de Teotihuacan. A cidade possuía uma avenida de 2,4 quilômetros, conhecido como Avenida dos Mortos, que a cortava de um extremo a outro. Então a gente tem aí a representação, né, da planta de Teotihuacan, que é o sítio arqueológico hoje, né? Então vocês percebam aí a Avenida dos Mortos, né? Que está aqui, que corta de um extremo ao outro, né? E em uma ponta encontra a Pirâmide da Lua, tá aqui a Pirâmide da Lua, o Palácio do Quetzalcoatl. Quetzalcoatl é esse palácio aqui, ou o templo, né? Então, voltando de novo. Lá na extremidade tem a Pirâmide da Lua e na outra o Palácio dos Deus Quetzalcoatl. Ixi, é difícil falar esse nome aqui, mas na outra, tá aí, ó, a cidadela e o templo do deus Quetzalcoatl. Então, o palácio dos deuses, né? A pirâmide do sol, tá tudo aqui, ó. Então, era bem assim, divididos, né? Veja bem a arquitetura, toda a infraestrutura de pirâmides. E quando os europeus chegaram aqui, eles já sabiam da pirâmide do Egito, tal, né? Aquelas pirâmides lá. Então eles ficaram impressionados com toda essa arquitetura, tá bom? Então, entre uma ponta encontrava a pirâmide da Lua e do outro lado o templo do Quetzalcoatl, que é uma cidadela também, é uma cidade fechada aqui, para vocês verem a estrutura que eles utilizavam, né? Em seus arredores havia cerca de 1.000 templos e sepulturas. Então, aqui do lado tal tinha os templos, a sepultura, e ainda hoje é estudado pelos arqueólogos, né? É muito legal essa passagem aqui dessa, dessa parte da história. Continuando. Teotihuacan, a religião e a cultura. Além do importante centro religioso e cultural, Teotihuacan foi um palco de intenso comércio, embora grande parte da população fosse agricultores. A vida comercial era ativa na cidade, especialmente em razão dos comerciantes e artesãos. Aqui está uma cena da religião deles, né, que eles cultuavam e ofereciam, então, sacrifícios humanos, né? Então aqui é uma cena meio chata de ver, mas é que acontecia na época aí. Então eles tinham a religião e esse centro religioso, as pirâmides era o centro religioso que a gente viu no slide anterior e faz parte da cultura deles, então, esse sacrifício humano. Os Olmecas. Então a gente viu hoje a civilização Olmeca, né? E todo a sua grandeza e riqueza de cultura, de religião e de
e de agricultura também, né? O que eles trouxeram de bom para a civilização, e a gente vai ver nas próximas aulas a todo o desenvolvimento dos outros povos da Mesoamérica.